Para o programa Opinião Agora, pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste aí do outro lado da televisão, você pode participar através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. O nosso e-mail é opiniãoagora@p1noticias.com e o nosso Face, você pode interagir também pelo nosso Face na página facebook.com/opiniãoagora. Dentre várias matérias que nós vamos passar para vocês aqui hoje, telespectador, nós vamos falar também sobre algumas campanhas que estão sendo aderidas, não só pela cidade de Piracicaba, bem como pelo município, pelo estado e também pelo Brasil. Ainda hoje de manhã, nós tomamos conhecimento da campanha Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens, algumas fotos que foram tiradas a nível aí estadual de algumas irregularidades no trânsito. Aliás, eu não sei se devo chamar de irregularidade, porque a partir do momento que o motorista passa por um exame, ele tira a sua habilitação, ele está apto a dirigir, mas ele também tem que estar consciente de que ele tem os locais certos para parar, ele tem o local certo para estacionar o seu carro, tem o local certo das placas sinalizadas e, ultimamente, o desrespeito por parte do motorista, isso como um todo tem sido muito grande. Até conversávamos agora há pouco nos bastidores sobre a questão de valores. Eu venho de uma família, graças a Deus, muito bem estruturada e agradeço muito a Deus pelos pais que eu tenho, pela mãe que eu tive e pelo pai que eu tenho ainda, Deus mantém ele comigo. E também recebi deles as instruções necessárias para ser um ser humano de verdade, para ser um homem com ética, para ser um homem com responsabilidade e, acima de tudo, respeitar o social. Após passado o período meu, junto com a família, aí nós entramos para a escola, aprendemos lá bastante sobre civismo, sobre cidadania, através de uma matéria que eu lamento muito, mas que hoje, infelizmente, não tem mais. Eu queria descobrir quem é que foi como é duro para qualificar a pessoa, mas quem foi o demente que tirou essa matéria da escola chamada Educação Moral e Cívica, onde se aprendia o civismo, onde se aprendia a ter moral, e depois fui para o Exército Brasileiro, lá acabei o meu aprendizado. Hoje eu tenho como lema Deus acima de tudo na minha vida, abaixo de Deus o Exército Brasileiro, que é a minha pátria, e depois vem os demais. Família, amigos, companheiros, parceiros e assim por diante. Mas é lamentável as atitudes, eu digo as atitudes porque não é uma só, são várias, que os motoristas do nosso país estão tendo o desrespeito com a pessoa com deficiência e também com os idosos. Eu vi agora, vindo de manhã, eu vi moto estacionada em vaga de deficiente, caminhão estacionado em vaga de deficiente, e aí eu pergunto, tudo bem que falta um pouco de civismo, falta um pouco aí, né, da consciência da pessoa, mas onde é que estão as autoridades nesse momento? Cadê os famosos, entre aspas, amarelinhos, falando a profissão certa, os agentes de trânsito? Porque às vezes você passa aí até meio correndo com o carro por uma necessidade, você é multado, não é? Às vezes você está falando no celular, é errado, a lei existe, você é multado. Agora, por que não fiscalizar com maior rigor essa situação que, infelizmente, na nossa cidade, a nível de Brasil, está precário? Isto, eu sempre uso essa frase do Boris Casoy, que eu sou um grande admirador do jornalista Boris Casoy, mas isso é uma vergonha. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre as matérias dos jornais e vamos falar também sobre a campanha de doação de sangue, que a Rede Opinião de TV está aderindo a partir de hoje, e também nós vamos aderir, aliás, já aderimos a essa campanha chamada Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto. Já tem as imagens aí, Luciano? Dessa campanha, dessa vaga não é só por um minuto? Se tiver, podemos colocar no ar para nós fazermos um comentário, até mesmo porque daqui a pouco eu estarei conversando aqui, como já disse, eu venho da família Verde Oliva, venho da família Exército Brasileiro, o qual tenho um grande orgulho, e daqui a pouco eu vou conversar aqui com o subtenente de engenharia Cícero Sérgio dos Santos, que está deixando o comando do Exército em Piracicaba, infelizmente, mas está assumindo no lugar dele o novo comandante, o novo subtenente Jorge Luiz, que vem para também administrar o Exército Brasileiro em Piracicaba com total profissionalismo, maestria e amor à pátria, que é o principal que nós da família, nós que temos o sangue verde oliva nas veias, temos que ter.
Nós vamos falar com eles daqui a pouquinho. Já tem a matéria? Não tem a matéria ainda? Ah, já tem, tá aí. Olha, essas são algumas matérias, algumas fotos, eu quero agradecer aí, são fotos tiradas das redes sociais, eu quero agradecer aí ao Face, o Face que tem como nome, essa vaga não é sua nem por um minuto. Dá uma olhada na irregularidade desses motoristas irresponsáveis. Tá? Eu não sei se o culpado é o motorista ou o delegado que assina a carta dele. Olha essa outra foto. Ali na foto de cima tem uma moto ali com a placa branca, porque nós não estamos mostrando a placa da moto. Ao lado um cone, ou seja, o cone está indicando que não é para estacionar ali, porque é uma vaga de deficiente. Tem a placa indicando, mas infelizmente o motoqueiro para ali, né? A parte de baixo também. Vamos passar para outra, acho que tem mais uma ou duas fotos. Essa vergonha nem tem como se falar. A Polícia Civil em um determinado estado, que essas fotos são a nível estadual, a nível nacional, uma viatura da Polícia Civil parada, olha lá na frente, a vaga escrito estacionamento regulamentado, permitido somente para deficiente, e o motorista da viatura estacionou ali, na vaga de deficiente. A próxima foto, Polícia Militar, vai vendo. A entidade Polícia Militar, uma viatura da Polícia Militar parada ali na vaga do idoso e também ocupando um pouco do lado ali, a de deficiente, né? Porque a partir do momento que você para ali, vai vir outro, a polícia parou, por que não posso parar? Agora eu quero lembrar uma coisa, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar são entidades de peso, entidades de nome, renome, entidades que servem a população a nível nacional e até internacional, que tem a polícia nos outros países e temos a Polícia Militar nossa aqui. Então, não é a entidade, a corporação que é irresponsável ou que deixa de cumprir com sua obrigação. É algumas laranjas podres dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil e até dentro do Exército Brasileiro também tem. Mas nós temos que fazer o seguinte, nós temos que separar essas laranjas podres da caixa e aproveitar a caixa toda que sobrar. Entendeu? Então não é a entidade toda, são algumas pessoas que infelizmente agem dessa forma e sujam o nome da entidade. Lamentável. Tem mais fotos, Luciano? Esse piorou. Detran, né? O Departamento de Trânsito. A viatura do Departamento de Trânsito estacionada na vaga de deficiente em frente à placa sinalizando que ali é uma vaga para deficiente. Olha, gente, o absurdo que nós estamos chegando. Volto a destacar aqui, o Detran também é uma entidade muito competente no que faz, mas tem ali uma meia dúzia também de incompetente e irresponsável, como é o caso de quem está dirigindo esse veículo, estava dirigindo e que estacionou ali também, aí queimando o nome da corporação. Tem mais, Luciano? Acho que acabou, né? Terminaram as fotos. Então está aí, nós fizemos questão de mostrar, porque a partir de hoje o programa Opinião Agora vai acampar essa campanha, tá? Nós vamos aderir a esta campanha. Essa vaga não é sua nem por um minuto. Você pode procurar no Face, você participa conosco da campanha e você que está em Piracicaba, que está me assistindo agora, quando você passar por alguma vaga de deficiente ou de idoso, ou até mesmo na faixa de travessia de pedestre, que você vê um veículo ali, fotografe o veículo, fotografe, filme e mande para a produção do programa. A sua identidade será preservada, porque isso daí é uma norma da imprensa preservar, fazer total sigilo da identidade do denunciante. Fotografe, faça a filmagem, mande para nós, manda para o nosso e-mail eu vou dizer aqui para que você possa aí anotar e mandar para o e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. Ou você pode mandar também para o e-mail do apresentador Marcelo Oliveira, apresentador@live.com. Você mandando por e-mail da produção, opiniãoagora@p1noticias.com, já vai vir direto para a nossa produção. A produção já coloca na nossa programação e nós vamos mostrar aqui. E vamos mostrar sim, você que faz isso, nós vamos somente poupar a placa do seu carro, mas nós vamos mostrar a sua atitude sim, tá bom? Estamos conversando? A campanha doação de sangue vamos falar daqui a pouco. Antes, porém, quantos minutos eu tenho para ir para o segundo bloco? Ainda? Nós vamos falar aqui também da previsão do tempo. Daqui a pouco nós vamos falar da previsão do tempo. Se tiver imagens já da previsão do tempo, podemos colocar na televisão. O tempo hoje em Piracicaba está praticamente nublado, né? Nós temos aí a aparição do sol em alguns momentos,
mas o tempo continua nublado e há previsão de chuva. Essas imagens são inéditas, que foram gravadas há alguns minutos pela nossa produção, uma imagem parcial da cidade de Piracicaba, onde o tempo permanece nublado. Em alguns momentos o sol mostra aí, né, a sua cara, mostra aí o seu rosto, né, a sua bela iluminação, mas a previsão é de que permaneça nublado. A temperatura máxima fica hoje em torno de 26 graus e a mínima de 19 graus. No decorrer do dia teremos sol com muitas nuvens e períodos de chuva a qualquer momento. Está aí a imagem da nossa belíssima Piracicaba. Por isso que o subtenente Cícero está com o coração partido de deixar Piracicaba, né? Dá uma olhada, uma cidade como essa é difícil de encontrar outra para morar. Agora, o bem-aventurado é o subtenente Jorge Luiz, que está chegando agora. Primeiramente, Cícero, muito bom dia. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, né, podendo representar o Tiro de Guerra de Piracicaba e não só o Tiro de Guerra, como o Exército, né, uma brilhante instituição a qual você teve a oportunidade de participar, Marcelo. Então, agradecemos a oportunidade de estar aqui por essa vez aí. Muito bom. E aqui ao meu lado também o subtenente Jorge Luiz, que assume o comando do Exército em Piracicaba a partir agora já de fevereiro, é isso? Bom dia, Sub Jorge Luiz. Bom dia, Marcelo. Uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, queridos telespectadores. É um prazer, um privilégio, uma honra muito grande de prestar a minha, eu digo até a minha humildade, porque eu venho de lá humilde, a minha pequena contribuição a essa grande cidade, essa belíssima cidade que já conheci alguns pontos turísticos, que é Piracicaba. Eu creio que eu sou um homem privilegiado, um homem abençoado de estar servindo aqui. Muito bem, e nós somos mais abençoados ainda por recebê-lo aqui, né? Eu passei pela instituição Exército Brasileiro e tenho orgulho, eu falo com orgulho, Sub Jorge Luiz, e não vou dizer condeno, porque a palavra condenar, quem pode condenar é somente Deus, né? Mas eu fico intrigado com essa juventude de hoje em dia, que eles aceitam tudo, fumar, beber, balada, bagunça, noitada, mas quando se fala de servir o Exército Brasileiro, ele acaba aí, né, dando para trás. E são inúmeros que acontecem, que fazem isso. Até na minha família, né, posso até dizer dos meus sobrinhos que já vieram falar comigo: tio, eu vou ter que servir o Exército? Vai, seu tio serviu, seu pai serviu, você também vai. Então, Sub Cícero e Sub Jorge Luiz. Eu vou falar primeiro com o Sub Cícero, que o Sub Cícero está deixando a nossa cidade. Foram quanto tempo em Piracicaba, Sub Cícero? Marcelo, foram 3 anos, né? Para mim foi uma experiência excepcional, né? Eu gostei muito da cidade, fui muito bem recebido. Piracicaba é uma cidade onde as pessoas são muito hospitaleiras, né? Fui muito bem recebido. Nesses 3 anos, não posso fazer a boa propaganda a meu respeito, né? Eu procurei manter aquilo que já vinha sendo feito no tiro de guerra, manter o prestígio que já tinha o tiro de guerra, né? Desde o tempo que você participou e desde antes. Eu sou prova, né, disso. E é o nosso trabalho, né? Isso é o que nós fazemos, né? E esse tempo ele existe, então eu sempre costumo dizer que nós chegamos com prazo de validade, né? E esse prazo vence, então a gente tem que dar oportunidade para outro, para assumir o nosso lugar, e nós vamos para outro lugar do Brasil aí. Então, isso é a nossa rotina. Muito bem. Foram 3 turmas, subtenente Cícero, foram 3 anos com 3 turmas, né? E nesses 3 anos, o que mais vai deixar saudade hoje para o senhor, assim que o senhor deixar a nossa cidade? Se bem que eu tenho certeza que logo o senhor volta. Com certeza. Eu gosto muito de viajar, a minha família vai permanecer mais um tempo, então, com frequência, eu vou estar em Piracicaba. Mas foram realmente 3 turmas nesses anos aí, foram próximos de 300 militares formados aí, né? Isso para a gente é muito bom, né? É o nosso trabalho, mas a gente percebe o reconhecimento por parte das pessoas, por parte daqueles que foram formados, dos familiares em geral, né? Isso é o que nos engrandece aí na profissão. Subtenente Cícero, eu tenho a oportunidade, né? Aliás, agradeço sempre, nós fazemos um trabalho voluntário dentro do Exército, dentro do Complexo Militar General Ibis, que é o tiro de guerra 02028 de Piracicaba. Mas eu tenho essa honra, esse privilégio de sempre participar de quando iniciam-se as turmas e quando se encerram, quando iniciam as atividades e quando encerram as atividades. E sempre no começo, nesses 3 anos, eu ouvi o senhor dizer assim, aos pais: nós estamos hoje recebendo os filhos de vocês e prometemos entregá-los no final do ano.
E no final do ano, sempre a mesma mensagem: já estamos devolvendo o filho de vocês. Mas nesse período em que o senhor, agora será o subtenente Jorge Luiz, mas nesse período em que o Exército recebe o comprometente para que ele possa servir, qual é o primeiro caminho a ser tomado dentro do Exército? Porque eles chegam com aquela visão, né? Puxa, eu vou entrar no Exército, eu vou ter que ralar, eu vou ter que participar dos bivaques, vou ter que tomar sangue, vou ter que comer pedaço de cobra. Como que é a reação deles, Sub? Eles chegam praticamente todos apreensivos, Marcelo, pelo desconhecimento, né? Então eles não têm aquela... Como eles não tinham a participação antes, né, do que o Exército faz, do que nós fazemos, do que o tiro de guerra faz, às vezes a imagem que eles têm é a imagem criada pelos antigos, né? Então, muitas vezes é uma imagem até ruim, né, o que não é a realidade nossa, né? Então, nós procuramos inserir aquela imagem que é a nossa realidade, né? Então, nós vamos inserindo diversos valores, inserindo as nossas instruções, a parte de civismo, né? E isso aí, logo nas primeiras semanas, a gente já começa a perceber essa diferença em cada um deles, tanto no comportamento, tanto na postura, nas atitudes, né? E quem mais nos traz isso aí são os próprios familiares, né? Os próprios familiares que falam: meu filho está mudando. Poxa, isso é bom. Ótimo, isso é excelente. Ainda dirigindo a pergunta ao subtenente Cícero, existem também aqueles pais, que às vezes o filho quer fazer, mas o pai não quer, porque o pai tem essa visão atrasada do Exército Brasileiro e o filho não, o filho ele quer fazer para ele ter conhecimento, ter um aprendizado. Nesses casos, como o Exército reage diante dessa situação? Marcelo, o tiro de guerra nós procuramos manter, né, uma presença mais próxima da população em geral e principalmente dos próprios familiares, né, tanto do reservista quanto dos próprios atiradores, né? E aí nós procuramos sempre trazer os pais, esclarecer aqueles pormenores que eles têm, aquelas dúvidas, aquela ideia de que não é mais repressão, né, que o Exército não maltrata, não tem isso. Então nós procuramos sempre passar isso aí, principalmente para eles, para que possam levar os familiares. E sempre que possível, até mesmo logo no início, nas primeiras semanas de instrução, nós procuramos fazer uma reunião com os pais, né, para nós esclarecermos o que vai passar com o atirador durante aquele período, durante aquele ano de instrução, né? Então nós fazemos essa reunião, convocamos os pais lá dentro, mostramos o espaço, né, e explicamos todos os pormenores daquilo que ele vai passar, né, justamente para sanar algumas dúvidas. Muito bem, nós vamos falar mais com o subtenente Cícero e também com o subtenente Jorge Luiz daqui a pouquinho, logo após o nosso comercial. Não saia daí que você vai ter uma aula, ou melhor, uma aula de informações sobre como funciona o Exército Brasileiro, como é a entidade Exército, quais são os processos que o seu filho vai passar ao alistar para o Exército Brasileiro e muito mais, inclusive novidades do Exército que você não sabe, nós vamos passar para vocês através dos nossos convidados de hoje, o qual tenho a honra de receber o subtenente Jorge Luiz, que está assumindo o comando do Exército em Piracicaba, e o subtenente Cícero, que está deixando o comando. Infelizmente está deixando, mas o subtenente Jorge Luiz, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho, após o nosso comercial. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Eu tenho aqui a honra de conversar hoje com os oficiais do Exército Brasileiro, o subtenente Cícero Sérgio, que no decorrer de 3 anos comandou a instituição Tiro de Guerra 02028 de Piracicaba, o Complexo Militar General Ivens, como foi denominado pelo nosso capitão R1 do Exército Brasileiro, Carlos Gomes da Silva, o capitão Gomes, que é vereador hoje em Piracicaba, e ele, através de uma lei, ele instituiu o nome no quartel de Complexo Militar General Ivens, que antes então não tinha nome, sempre foi conhecido como Tiro de Guerra 02028. Estou conversando também com o subtenente Jorge Luiz, subtenente que assume o comando do Exército em Piracicaba, no Complexo Militar General Ivens, Tiro de Guerra 02028. Antes, porém, eu quero dizer para você que nós estamos ao vivo pelo canal 40 e você participa pela nossa rede social, pelos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é o opiniãoagora40hf@gmail.com. O nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. E o nosso Face, a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Nós estamos, a partir de hoje, aderindo a 2 campanhas. A campanha Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, que nós vamos fiscalizar
os motoristas irresponsáveis, motoristas e motoqueiros que estacionam seus veículos nas vagas de deficientes e de idosos. Motoristas que não têm deficiência e que também não têm idade ainda para estacionar na vaga regulamentada para idoso. E também estamos aderindo a partir de hoje à campanha de doação de sangue, que é feita pelo Hemonúcleo da Santa Casa de Piracicaba. Eu quero mandar um grande abraço a todos da Santa Casa, em especial a minha amiga administradora Wanda Petian e ao meu amigo e parceiro Adilson Zampieri, que é o provedor da Santa Casa. E o Tiro de Guerra, todos os anos, também adere a esta campanha. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui mais com os comandantes do Exército sobre essa campanha que o Tiro de Guerra todos os anos adere. E com um detalhe, hein? Não adere somente na época de campanha, não. O Tiro de Guerra sempre está indo fazer a doação de sangue, está sempre colaborando com o Banco de Sangue de Piracicaba. A partir de hoje, nós estamos aderindo a essas duas campanhas. Eu vou mostrar o jornal agora e logo na sequência eu vou ler aqui uma nota oficial da Semutran, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que nos foi enviada, e nós vamos ler essa nota oficial sobre esse protesto que está ocorrendo no aumento da tarifa de ônibus. Eu vou mostrar aqui, o primeiro é o jornal Gazeta de Piracicaba, onde traz a matéria que diz assim: verba de 13 milhões e 900 mil reais vai manter 22 projetos sociais. A Prefeitura de Piracicaba assinou ontem convênio com 17 instituições para a liberação de 13 milhões e 900 mil reais. Recursos dos governos municipal, estadual e federal que vão garantir a manutenção de 22 projetos. Na mesma tribuna você vê ali também, essa é a matéria principal, você vê ali também, logo abaixo, a Prefeitura receberá 4 milhões e meio para combater a dengue. Já vou falar já disso aqui, já vou voltar a falar. Ali ao lado esquerdo da tela, o meu lado direito, o lado esquerdo de você que me assiste nesse momento, tem ali também o Paulistão Alvinegro apresenta 18º reforço para o Paulistão na temporada 2013. O atacante Anderson Lessa, de 23 anos, é o novo reforço do 15 para o Campeonato Paulista. Só espero que o 15 traga reforço, mas também faça por merecer, tá bom? Vítima de sequestro salta do carro. Um homem que estava sendo sequestrado pulou do carro e pediu ajuda a policiais. É a segurança de Piracicaba mais uma vez mostrando que ainda está com a crise grande. Mas nós contamos com o apoio da Polícia Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo e da cidade. E ali embaixo, o Hemonúcleo, a doação de sangue teve uma queda de 8% em 2012. Por aí você vê a necessidade de você aderir à campanha da doação de sangue, campanha esta que estamos aderindo a partir de hoje. Ali tem a matéria sobre a doação de sangue, onde fala que a queda de 8% no número de doações da cidade colabora para que baixe a quantidade de sangue do Hemonúcleo. E nós temos ali umas dicas importantes, eu vou resumir aqui: condição e restrição ao doar sangue. Podem doar jovens de 16 e 17 anos, podem doar desde que acompanhados do responsável. A idade para doação é de 18 aos 65 anos. A pessoa deve informar se está usando algum medicamento, pode tomar café da manhã, mas não se deve ingerir nada gorduroso. Esperar 4 horas para almoçar, não fumar 2 horas antes ou 2 horas depois da doação de sangue. Não podem ser doadores de sangue se você tiver gripe ou outro tipo de infecção, se você for portador de doenças infecciosas, se você for alcoolista crônico ou tiver ingerido álcool 24 horas antes, se você tiver comportamento de risco, se tiver contraído hepatite após os 10 anos, se tiver tido convulsão quando adulto e se tiver a mulher gestante em pós-parto ou amamentando. Essas fontes são do jornal Gazeta de Piracicaba, nosso parceiro, o qual nós agradecemos as informações. O jornal Gazeta de Piracicaba, que é nosso parceiro, Gazeta de Piracicaba, que sempre junto conosco, nos passando as informações das matérias. Quero também destacar aqui o Jornal de Piracicaba, que traz como matéria principal, na capa do Jornal de Piracicaba, safra de cana sem queima tem aumento de 10,7% na produção. Safra de cana sem queima tem aumento de 10,7% na produção. E Piracicaba fica em 6º lugar em São Paulo no ranking da exportação. Seria legal também se Piracicaba ficasse no 6º lugar em São Paulo, no ranking também da saúde, da parte social e também do transporte.
né? Seria muito interessante, mas nós estamos lutando para isso e o nosso competente prefeito, junto à sua competente secretaria, também vai, com certeza, fazer a parte deles. No jornal A Tribuna Piracicabana, Sendes amplia em 14% repasse a entidades e projetos sociais. Convênio de quase 14 milhões entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 17 entidades e 22 projetos sociais foi assinado na tarde de ontem, do dia 15, pelo prefeito Gabriel Ferrato. Tá aí então, nossos parabéns ao prefeito Gabriel Ferrato, já iniciando seu mandato, já se preocupando com a área social da cidade. E lembrando aos taxistas que a renovação de alvará para taxista será feita agora em fevereiro. De 1º a 28 de fevereiro, a Semutran fará a renovação do alvará de estacionamento dos 265 taxistas permissionários e 60 motoristas auxiliares que atuam no município de Piracicaba. Em caso de não renovação da inscrição, eles terão a licença para atuação cancelada. Depois não vai reclamar, né, que você não sabia. Nós estamos passando aqui já, através da Tribuna Piracicabana, meu grande abraço ao Evaldo Vicente, nosso amigo, pelas fontes informadas aqui ao nosso programa. E nós recebemos aqui uma nota oficial da Semutran, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Há alguns dias o programa Opinião Agora mostrava algumas imagens dos protestos no Terminal Central de Integração, que era realizado pelo movimento Pula Catraca, Reaja Piracicaba, e também com o apoio do vereador José Antônio Fernandes Paiva e do vereador Francisco Almeida, o Chico Almeida, que estará conosco amanhã aqui ao vivo, das 11 ao meio-dia. Mas nós recebemos essa nota que diz assim: nota oficial. Em Piracicaba, 22% dos usuários entre idosos e deficientes não pagam a tarifa de ônibus e 78% pagam R$ 3,00 como os que utilizam o Vale Transporte, 40% dos passageiros e os estudantes que pagam R$ 2,25. De acordo com o prefeito Gabriel Ferrato, apenas 11% dos usuários optam por pagar R$ 3,40 pelo bilhete a bordo. Isso significa que apenas o usuário paga R$ 3,40 quando ele opta por pagar no ônibus, na catraca do ônibus para o motorista. Se ele comprar lá o cartão TIP e fizer a recarga, ele vai pagar R$ 3,00, que é o preço da passagem. Além disso, existe o benefício da integração entre os terminais e a integração temporal em qualquer ponto da cidade. Diz aqui também que, na maioria das vezes, as pessoas que optam por pagar R$ 3,40 são pessoas que vêm de outros municípios ou moradores da cidade que utilizam o coletivo eventualmente. Além disso, esse protesto tem cunho estritamente político, porque já estamos trabalhando para a melhoria da frota. No dia 4 de janeiro, a Prefeitura recebeu 34 novos ônibus que irão integrar o transporte coletivo a partir da próxima semana. E esse processo de renovação vai continuar. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a Semutran, são transportados mais de 34 milhões de passageiros por ano e, em média, 2,5 milhões de passageiros por mês. Do total de passageiros transportados por ano, 7 milhões de viagens são de usuários com direito à gratuidade. Daí, portanto, a nota oficial da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Eu quero aqui agradecer ao secretário, agradecer ao nosso prefeito, agradecer à administração de Piracicaba que nos enviou essa nota. Porque o que acontece? Quando nós falamos aqui como imprensa, como telejornal, como programa Opinião Agora, nós temos que ouvir os dois lados, tanto da população que usa o transporte, como do poder público que oferece o transporte. E até então nós não tínhamos recebido nenhum comunicado do poder público. Então agora está aqui, eu quero parabenizar o prefeito Gabriel Ferrato, também parabenizar o nosso secretário de transporte, o Genival Sampaio, que através de nota oficial a Secretaria está informando a população brasileira a questão desse protesto no terminal. Portanto, está aqui a nota que nós fizemos questão de ler para passar para você, telespectador, e mais uma vez agradecer o poder público. O que o povo quer é isso, o povo quer uma resposta. O povo quer que alguém do poder público venha até a imprensa e diga assim: olha, a situação está assim, assim, assado.
Então aqui está a nota enviada pela Secretaria de Trânsito e Transportes. Mais uma vez, os nossos parabéns à administração e nosso agradecimento pelo retorno da nossa matéria. Muito obrigado. Eu continuo conversando aqui, nós vamos falar agora com o Sub Jorge Luiz, depois vamos voltar a falar com o Sub Cícero, mas Subtenente Jorge Luiz, primeiramente seja muito bem-vindo à nossa querida Noiva da Colina, seja bem-vindo à nossa Piracicaba, que nós piracicabanos e quem passa por aqui passa a amar tanto, como diz o nosso hino. E eu gostaria que o senhor aí, já de início, dissesse sobre a sua vinda para cá e como será aí a sua administração dentro do Exército Brasileiro, em específico no tiro de guerra de Piracicaba. A minha vida para cá, Marcelo, ocorreu por nomeação. Foi minha escolha, dentre 164 opções que eu tinha, e eu fui agraciado com essa opção de conduzir a chefia do tiro de guerra 02028 aqui em Piracicaba. Você já tinha ouvido falar alguma coisa do tiro de guerra daqui ou ainda não? Ou tinha ouvido falar da cidade? Não, com certeza. Eu ouvi falar muito bem do tiro de guerra e também, melhor ainda, de Piracicaba. Sim. Então eu julguei que eu estava sendo agraciado e estava sendo privilegiado, digamos assim, em ser atendido nessa minha opção. E a minha administração vai ser de continuidade do trabalho do Subtenente Cícero. Ok. Diferentemente de alguns setores que, infelizmente, nós bem sabemos que não dão continuidade a um bom trabalho. Mas, no meu caso, eu pretendo continuar o bom trabalho que o Subtenente Cícero até então tem empreendido nas atividades à frente da chefia do tiro de guerra. E também, considerando, levando em conta a missão constitucional, ou melhor, a missão institucional do Exército Brasileiro determinada para o tiro de guerra, também eu pretendo trabalhar com valores, estilar valores e capacidades, habilidades aos nossos futuros atiradores, de forma que eles possam, depois de passar pela experiência do tiro de guerra, liderar algum setor da nossa sociedade piracicabana. Que valores é o que mais está faltando hoje, né, Sub Jorge Luiz? Conversávamos nos bastidores sobre valores. Como faz falta os valores, tanto na família, como na escola, como no Exército. Mas dentro do Exército, a gente aprende mais ainda, eu sei porque eu passei por lá. Sub Jorge Luiz, dentro das programações do Exército Brasileiro, como nós sabemos que o tiro de guerra faz bastante obra social, principalmente em Piracicaba, a parceria do tiro de guerra com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, também com o Judiciário e outras entidades, a parceria é muito grande. E o que seria de Piracicaba, eu sempre falo isso, sem o apoio dos atiradores do Exército Brasileiro no tiro de guerra de Piracicaba, e sem o apoio dos instrutores-chefes, e também do instrutor, ao qual quero mandar um grande abraço ao Sargento Ever, foi instrutor com o Sub Cícero e agora será instrutor com o Sub Jorge Luiz. Mas dentro dessa linhagem, as parcerias continuarão ainda? Com certeza continuarão. Eu irei manter as parcerias que já existem e também irei em busca de novas parcerias, de forma que o tiro de guerra venha a ser bem assistido em termos de parceria, em termos de patrocínio para a atividade do tiro de guerra. Diferentemente de algumas pessoas pensarem que o tiro de guerra é oneroso, mas na verdade não é. Na verdade é um ganho muito grande para o município de Piracicaba, para as empresas que aqui estão instaladas. Tendo em vista que, uma vez instalados valores, estilados valores, interiorizados valores no nosso atirador, quando ele sai do tiro de guerra, termina o serviço militar do tiro de guerra, esses valores continuam, permanecem com ele. E são esses valores que as empresas, as instituições, as entidades, as organizações governamentais, não governamentais buscam para seus funcionários, para seus quadros. Sub Jorge Luiz, uma pergunta que não me deixa calar, porque eu sou muito patriota, né? Sou mesmo, às vezes eu passo do limite, sou ao extremo, mas hoje, ao ver do senhor como oficial do Exército Brasileiro, como servidor da pátria, não só fardado como sem farda, falta muito patriotismo ainda no Brasil, porque nós sabemos que só em época de Copa do Mundo é que se levanta a bandeira brasileira, só em época de Copa do Mundo é que vestem o verde e amarelo. E sob a posição do senhor, sob o olhar do senhor, falta ainda muito patriotismo? Na verdade, o
patriotismo, digamos que foi deixado de lado. Patriotismo, digamos que é aquele patriotismo de vitrine, é aquele patriotismo que dá notícia, é aquele patriotismo que aparece na TV, mas não aquele patriotismo de amar a terra, de amar as coisas da terra, de amar a nação onde vive. A bem da verdade, a gente até pode abrir um parênteses aqui, um adendo. Claro, fica à vontade. Né? O nosso país é um país de dimensões continentais, afastado, né, protegido de todos os cataclismas, digamos, naturais, que em muitas nações, essas nações têm vivenciado, têm gerado prejuízos materiais, financeiros e também de vidas. E o nosso país não, o nosso país é um país grandioso, realmente rico em diversidade, biodiversidade. Ele tem se destacado, é um país de paz, é um país que ocupa a 5ª posição, conforme a última avaliação do PIB. Sim. Né? Então, eu acredito que, por que não ter patriotismo? Por que não ter orgulho dessa nossa pátria tão querida? E de dizer que é brasileiro, né? E de dizer que é brasileiro. Um país que recebe com braços abertos todos, de qualquer nação mundial. Sem distinção. Sem distinção. É um país que recebe o árabe, sim, o iraquiano, o israelense. Um país que recebe o africano, que muitas das vezes está em guerra civil. E aqui não está. O haitiano. Exato. É até o contrário, né? Nós, o Exército Brasileiro, é que manda para lá, envia para lá os nossos soldados em missão de paz. É verdade. Muito bem colocada essa palavra, essa forma de pensar do Jorge Luiz, do subtenente Jorge Luiz, porque realmente ainda existem pessoas que têm coragem de dizer assim: eu vou embora do Brasil porque eu detesto o Brasil. Ah, viu? Não é bem por aí, né? Você pode detestar, às vezes, o governo, a administração que o Brasil tem, né? Porque você tem os seus motivos para isso, mas que o Brasil é um país de paz, é um país de harmonia e é um país de amor, realmente é, isso nós não temos a menor dúvida. Nós vamos falar mais sobre isso e vamos falar também sobre a época do alistamento militar, que iniciou-se agora em janeiro, vai até abril, daqui a pouquinho com o subtenente Cícero, logo após os nossos comerciais. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, ao vivo pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que nos assiste nesse momento, você pode participar também enviando as suas perguntas para os nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é opiniãoagora40hf@gmail.com, o nosso e-mail opiniãoagora@p1noticias.com e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Estamos a partir de hoje aderindo a 2 campanhas. Uma das campanhas é sobre as pessoas com deficiência, as vagas que não são respeitadas. Então, a partir de hoje, você pode acessar no seu Facebook a página Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto. Então, a página você coloca no Facebook, Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto. E você vai lá participar e compartilhar conosco desta campanha. E você que é doador de sangue, procure o mais urgente possível o Hemonúcleo da Santa Casa de Piracicaba. O Hemonúcleo está com uma baixa muito grande de sangue e necessita de doadores. Então você que é doador, que pode fazer a sua doação, que aliás a doação é um gesto de caridade, é um gesto de amor ao próximo, lembre-se, isso serve também para quem estaciona na vaga de deficiente que não é deficiente. Lembre-se que o dia que Deus guarde que você tenha alguma pessoa com deficiência na sua família, você vai querer que respeite aquela vaga lá. E você que é doador, que pode doar, lembre-se que um dia pode ser alguém da sua família que vai precisar de um doador. Então faça a sua parte, que na hora que você precisar, com certeza alguém vai fazer por você, tá bom? Eu estou conversando aqui, antes, porém, eu quero pôr as imagens. Já tem as imagens? Tem. Nós vamos colocar algumas imagens na TV do Rio Piracicaba. Está aí o Rio Piracicaba, devido às fortes chuvas que vem caindo na nossa cidade nos últimos dias, a vazão do Rio Piracicaba está crescendo, está já subindo. Ainda não, nós procuramos, estamos já há 3 dias, hoje é quarta-feira, desde segunda-feira estamos tentando fazer um contato com a Defesa Civil, com o Razano, mas até agora não tivemos retorno. Então nós achamos por bem fazer a nossa parte.
como cidadão piracicabano que somos, pegamos a nossa equipe e fomos até o Rio Piracicaba para ver como está a situação. Como você pode observar ali, o Rio Piracicaba está com as águas subindo a cada dia, a cada minuto, devido às chuvas que vem caindo. Então a vazão do rio ela está subindo e nós esperamos aí, esperamos não, já sabemos, temos certeza que a Defesa Civil já está trabalhando, já está em alerta para a situação. Mas nós fizemos essas imagens, como até o subtenente Jorge Luiz pode observar aí, o nosso maravilhoso rio Piracicaba, a cidade que é presenteada com um rio que corta ela, é uma cidade privilegiada, primeiro por Deus, segundo pela água que é a fonte da vida. Então mostramos aí as imagens do rio Piracicaba que vem subindo aí e deverá subir mais se as chuvas continuarem. Subtenente Cícero Sérgio dos Santos. Nós falamos aqui da parceria entre os poderes, né, o poder público entre o poder privado, mas vale lembrar de um detalhe. Nós ainda temos inúmeras pessoas, né, que eles querem que o filho seja livre do tiro de guerra. Primeiro, o alistamento, vamos falar primeiro do alistamento, de que período vai até que período, quando que o jovem pode alistar, qual a idade, e na sequência eu gostaria que o senhor falasse sobre essa parceria, que tem muitos aí que acham que a parceria do Exército com a Câmara, ou com a Prefeitura, ou com o Judiciário, é o seguinte, é você pegar o xerox do alistamento militar do seu filho e ir até lá na Câmara e falar assim para o vereador, eu preciso que o senhor livre o meu filho do tiro de guerra. É essa a parceria, Não. Então vamos deixar esclarecido aqui. Primeiro o alistamento, período de alistamento, e depois vamos falar dessa iniciativa que os pais têm e que são erradas, é claro. Com certeza. Marcelo, quanto ao alistamento, né, o período de alistamento, ele, dentro daquele ano que o jovem completa 18 anos, ele precisa se alistar dentro do período do alistamento, ou seja, aquele jovem que vai completar 18 anos no ano de 2013, independente de ser do primeiro dia do ano até o dia 31 de dezembro, ele tem que se alistar dentro daquele período. Ou seja, o período é no primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil do mês de junho. Né? Esse ano teve esse ano se estendeu? Se estendeu um pouquinho mais. Né? Então esse é o período de alistamento. Né? Eu tenho 17 anos, vou completar em dezembro de 18, tem que se alistar dentro desse ano. Okay. E o processo de seleção ele se divide em 4 fases, né? Então tem uma fase no mês de junho, esse ano essa fase, em consequência desse prolongamento aí, ela passa a ser no mês de julho. Depois tem uma segunda fase, onde aquele jovem vai passar pela inspeção de saúde, vai passar pela entrevista, exame psicotécnico. Depois mais 2 fases que já será no ano que vem. Por quê? Porque o efetivo alistado esse ano, todos aqueles jovens que se alistam esse ano, eles vão concorrer à prestação do serviço militar para o ano seguinte, para 2014, no nosso caso. Então, essas 4 fases, 2 esse ano e 2 no ano seguinte. Subtenente, para quem, vou interromper um minutinho, para quem, porque sabemos, mesmo estendendo esse prazo, nós sabemos que vai ter aí uns irresponsáveis que não vão se alistar. E inclusive depois vão nos procurar. Eu mesmo sou procurado sempre, pelo fato de fazemos esse trabalho voluntário lá, sempre sou procurado. O meu filho não se alistou. Teve 6 meses e o jovem não se alistou. Para esse caso, qual é a situação que ele vai ficar a partir daí? Marcelo, as empresas, os concursos, né, até mesmo para tirar um passaporte, eles exigem a quitação com o serviço militar. Então, tem que ter ou certificado de alistamento, ou certificado de dispensa de incorporação, ou certificado de reservista. Um desses 3 documentos são necessários. Então, os familiares, o jovem em si, ele tem que ter aquela preocupação. Está no ano, ele tem que ir lá fazer o alistamento, porque ele vai estar com a documentação dele em dias. Okay. Essa é a necessidade. E às vezes ele passa daquele período, não faz, e precisa tirar um documento, precisa ingressar numa empresa, tem aquela necessidade e a correria. Mas quando tem essa correria é complicado, porque tem que seguir as fases do processo de seleção. E lembrando que tem uma multa também, né? Tem uma multa. Ok. Subtenente Jorge Luiz, em si falando do alistamento, em si falando do tiro de guerra, em si falando da necessidade do alistamento do jovem, nós percebemos, nós observamos, inclusive nós falamos aqui, né, de alguns pais que nos procuram, às vezes um vereador, procura aí um secretário, porque ele acha que a Câmara, aliás, perdão, o senhor não falou disso ainda, né? Desculpa, acabei interrompendo. Então, ainda continuando com o Cícero, para esse caso aí, que eles procuram o poder público achando que o poder público tem poder de tirar o jovem do Exército. Como funciona, Sub? Marcelo, isso aí, nós somos muito procurados, nós temos
um grande apreço por toda a administração do município, pelas empresas, né? Mas o que acontece? Piracicaba é um município privilegiado em números. Sim. Né? Então, Piracicaba sempre tem um número acima de 3.000 alistados. Desses 3.000, nós vamos selecionar 100 para ser matriculado. Então, a estatística, né, daquele familiar que procura qualquer administração, qualquer vereador, seja lá a própria prefeitura, amigos. Né? Então, a probabilidade daquele jovem ser dispensado é grande. É grande. Né? Então, eles procuram, nós recebemos vários pedidos, mas nós procuramos fazer aquilo que o Exército pede, né? Aquilo que é a nossa necessidade. Né? Então, nós procuramos trabalhar com voluntários, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Porque nós recebemos muitos pedidos naquele nível. Eu gostaria que o meu filho fosse dispensado porque ele trabalha e porque ele estuda. Mas, na verdade, é isso que nós queremos. Né? Porque o nosso horário de trabalho independe dele trabalhar e dele estudar. Tanto que, a título de conhecimento, a nossa estatística do ano de 2012, 93% do nosso efetivo trabalhava e 100% do nosso efetivo estudava. E dentro desse efetivo de 100 que nós matriculamos, nós tínhamos 28 universitários. 28 universitários. Então, essa foi a nossa estatística de 2012. Então, aquele pensamento, o meu filho trabalha, ele estuda, ele não pode fazer o tiro de guerra. É errado. É isso que nós queremos. Nós queremos aquele jovem com objetivo. Não tem mais aquele pensamento, né, de que o jovem, ele tem um mau comportamento, anda em más companhias, né, não tem seguir um bom caminho, coloca no Exército que o Exército conserta. Nós não somos reformatório. Sim. Nós não queremos problema, nós queremos trabalhar com aquele jovem que... Isso. Né, se aquele jovem com 17, 18 anos não seguir o bom caminho, nós somos nós que vamos fazer isso com 9 meses. Com certeza. E até mesmo pelo seguinte fator, nós não podemos pegar um jovem que tem má conduta, entre aspas, marginal, e colocar lá para nós darmos treinamento militar, né, ensinar ele a viver em ambiente hostil, ensinar ele a utilizar arma, ensinar ele a atirar. Nós estamos formando um marginal. Então, realmente, não é esse o nosso pensamento. Realmente. E lembrando que todos que entram para o Exército Brasileiro, no início é aquela dificuldade, aquela tristeza, porque ele acha que ele vai encarar isso, que ele vai encarar aquilo, que ele vai passar por isso, ou vai passar por aquilo. Mas no final, nós temos a oportunidade de participar sempre das formaturas dos soldados, do tiro de guerra, e no final a emoção é muito grande. Eles choram porque eles não querem sair, mas eles estão encerrando o ano e tem que sair. Então, o tiro de guerra, para quem não sabe, é um aprendizado, é uma escola de cidadania, patriotismo e civismo. Subtenente Jorge Luiz, agora com o senhor colocou aí sobre o fato das empresas patrocinarem, né, os atiradores. Nós observamos em Piracicaba, inclusive sempre tenho lá pedidos, né, vão lá para o nosso departamento, sobre os filhos que a empresa ameaça. Olha, eu preciso que o meu filho saia do tiro de guerra, porque a empresa está ameaçando ele. Se ele servir, ele vai ser mandado embora. Jorge Luiz, é assim que funciona? Marcelo, o que eu poderia dizer a respeito é que o horário de trabalho do atirador independe do ensino ou da instrução, melhor dizendo, no tiro de guerra. Inclusive, as empresas teriam um ganho muito grande tendo em seus quadros um funcionário, um integrante que é atirador. Porque o empresário, né, digamos, quando eu digo ele, o empresário, o presidente, o chefe do setor, o líder que tiver naquele setor, porque eu gosto muito desse assunto de liderança. Sim. É um assunto de cabeceira meu, ele vai notar a produtividade, o ganho que ele vai ter com aquele integrante, com aquele funcionário, com aquele servidor. Porque nós iremos estilar, né? Eu volto a usar novamente essa palavra, não sendo redundante, sim, mas nós iremos instilar, nós iremos interiorizar valores, embora sejam de cunho militar, coincidentemente, também são valores de liderança. E quem não quer ter dentro do seu quadro uma pessoa proativa? Exato. Uma pessoa responsável. Um líder de confiança. Uma pessoa de confiança. Uma pessoa ética, uma pessoa moral dentro dos seus quadros. Quem não gostaria? Qual empresário que não gostaria? A não ser só aquela pessoa, aquela empresa ou aquela pessoa que quer fechar as portas. Realmente. Né? Eu acredito piamente que se a empresa apoiar, patrocinar o tiro de guerra, ela vai ter ganho. Ela vai ter ganho substancial, ela vai crescer em produtividade, ela vai crescer em liderança,
ela vai ter pessoas preocupadas com o crescimento da empresa. Diferentemente daquelas pessoas, não querendo generalizar, diferentemente de algumas que não passaram pelo tiro de guerra e até hoje, 10 anos, 20 anos, permanecem do jeito que estão dentro dos seus quadros, dentro dos seus trabalhos, dentro de suas empresas, dentro de suas instituições, organizações, entidades. Não avançaram, não cresceram, não fizeram a empresa crescer. E porque não quiseram, né? Também porque não quiseram, mas também não receberam Sim. os instrumentos, os valores, as ferramentas que eu, na minha gestão, farei questão de, digamos assim, ensinar, repassar, transmitir para os nossos atiradores, sem esgotar o assunto de liderança. A minha visão é formar atiradores que atendam a missão institucional do Exército Brasileiro, determinada em portaria do Exército Brasileiro, mas também formar cidadãos que sejam realistas com a sociedade onde vivem, que sejam conscientes do meio em que são inseridos, em que se encontram inseridos. Também sejam pessoas que possam fazer diferença, saiam do tiro de guerra para liderar os diversos setores da sociedade, beneficiando as pessoas, beneficiando o governo, beneficiando a sociedade em que vive. Muito bem. Tá aí, tá dado o recado então dos nossos comandantes do Exército Brasileiro, o subtenente Cícero, que lamentavelmente deixa a nossa cidade, né? É uma pena, mas é assim, a cada 3 anos troca, mas infelizmente é assim, o Exército Brasileiro é assim. Mas está chegando aqui o subtenente Jorge Luiz, que só de conversar com ele, de conhecê-lo, a gente já percebe o quanto é uma pessoa bacana, uma pessoa que está preocupado com a causa, está preocupado com o Exército Brasileiro em Piracicaba e que vai fazer o melhor dele também. Sub, o nosso tempo estourou, mas rapidamente a sua mensagem final, os agradecimentos à nossa Rede Opinião por estar aqui junto conosco hoje. Marcelo, mais uma vez eu agradeço a Rede Opinião, agradeço aos telespectadores, agradeço a você pelo apoio, né, que deu durante a minha gestão aí, né, com certeza esse apoio vai continuar porque o sangue verde oliva permanece. Permanece, né? Então, sem dúvida. O tiro de guerra, ele existe, ele sempre esteve ali, vai sempre existir. Nós somos passageiros, né? Então nós chegamos, saímos, mas ele continua, né? E aqueles que passam por lá, corre o sangue verde oliva nas veias, estão aí no município. São vários desde o início do tiro de guerra. Nós temos no município em torno de 25 a 30 mil reservistas já formados pelo tiro de guerra. Então isso é o que nos engrandece aí, que nos motiva a trabalhar. E com certeza vai continuar. O senhor está indo para o estado de Roraima? Estou indo para a cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Roraima. Subtenente Jorge Luiz, sua despedida então. Despedida, mas o senhor vai continuar conosco em Piracicaba. Certamente, Marcelo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Opinião, trazendo um pouco da minha visão, um pouco também, digamos, um sumário do meu trabalho nesses 2 anos. A princípio, né, nesses 2 anos aqui em Piracicaba. Eu espero que, além de formar atiradores conscientes do civismo, da cidadania, eu possa também desenvolver pessoas que façam diferença nessa cidade. Muito bem. E nós ficamos por aqui. Antes, porém, quero agradecer ao subtenente Cícero por tudo que nos fez no município, na Câmara, na Prefeitura, na Comissão de Eventos Cívicos. Foi um grande parceiro. Grande mesmo, um amigo, um irmão. E ao subtenente Jorge Luiz, que está chegando e que nós contamos também com esse irmão, com esse parceiro e colocamos à disposição do Exército Brasileiro o programa Opinião Agora, a Câmara, a Prefeitura, para que possamos continuar com essa parceria sempre. Sub, que Deus te acompanhe, subtenente Cícero, dirija seus passos como sempre dirigiu. E o subtenente que está chegando, Jorge Luiz, que Deus esteja com o senhor aqui, esteja com todos nós e com você que esteve comigo até agora. William Cavalcante, muito obrigado, um grande abraço, obrigado pela audiência. E um abraço ao vereador Carlos Cavalcante, que através dele, hoje nós temos a quadra, o vereador Carlos Cavalcante, que é vice-presidente da Câmara, nós temos hoje a quadra do tiro de guerra coberto. Obrigado ao vereador Carlinhos. Ficamos por aqui, voltamos amanhã às 11 horas ao vivo. Até lá.